Olá, hoje nossa aula é sobre o Império Persa. O Império Persa ele localizava-se no planalto do Irã, junto ao Mar Cáspio, onde predominavam as montanhas e os vales. Eram povos nômades que, por volta de 1200 a.C., eles vão se fixar nessa região montanhosa entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Toda essa região em laranja, aqui no mapa, corresponde ao que foi o Império Persa. Essa é a região que ficou conhecida como Império Persa. Para compreender um pouco mais sobre a história do Império Persa, é importante compreender também o papel dos seus reis ou imperadores. Né? O Império Persa ele vai ser formado no reinado de Ciro. Né? Ciro ele vai ter um papel muito importante na formação e criação do Império Persa, né? Porque ele vai ser um governante que vai unificar os vários povos persas e iniciar um período de vitórias militares, conquistando territórios vizinhos e, com isso, ampliando a extensão do império. Né? Outra coisa importante é que todo esse processo de expansão territorial vai ser uma característica que a gente vai observar em diversas civilizações da antiguidade, não só relacionadas ao Império Persa. Além de Ciro, nós vamos perceber que a história dos povos persas vai ter a presença de outros imperadores importantes. Cambises, que vai ser um imperador que vai conquistar o Egito e uma outra parte da Lídia, ampliando ainda mais, estendendo ainda mais o seu império. E Dario, que foi um governante que trabalhou na organização administrativa do Império Persa, né, fazendo novas conquistas, isso é uma característica importante, e nesse processo de domínio sobre territórios vizinhos, Dario vai ter uma grande derrota, que vai ser a sua iniciativa em conquistar a Grécia. Porém, outros soberanos, outros imperadores passaram pelo Império Persa, como foi Dario II, Xerxes e Dario III. Em 331 a.C., o Império Persa foi derrotado por Alexandre Magno. Dentro da organização administrativa do Império Persa, é importante perceber a estrutura que vai colocar nas mãos do soberano, nas mãos do imperador, todo o controle do império. Para isso, foram criadas satrápias. As satrápias foram regiões, territórios dominados pelos persas, que foram organizados administrativamente, onde foram indicadas pessoas da confiança do rei para administrar essas satrápias. Né? Os governantes eles recebiam o nome de sátrapas, nomeados pelo rei. Porém, para que o rei tivesse um controle cada vez maior da forma como essas satrápias seriam organizadas, ele tinha um fiscal real que fazia o papel de olhos e ouvidos do rei, que sempre estava nessas regiões observando e passando para o rei todas as ações de cada sátrapa, de cada governante dessas regiões. Outro elemento importante da história dos persas está relacionado às redes de estradas, as estradas reais, que foram criadas para interligar as capitais e as principais cidades, com isso facilitando o controle e toda a locomoção dentro do Império Persa. Aqui a gente pode observar no mapa todas essas linhas coloridas aqui, a vermelha, a laranja ou mostarda, né? A cinza, todas elas correspondem ao que a gente chama de estradas reais. Né? A vermelha é uma estrada real, essa outra cor mostarda aqui, ela é uma estrada importante também desse período da história do Império Persa. Essa outra aqui também é uma estrada real. Com isso, todas essas regiões elas ficavam interligadas, né? Facilitando também o desenvolvimento econômico da região com a prática do comércio,
né, porque o comércio era muito desenvolvido na época no Império Persa, assim como o comércio marítimo, as rotas comerciais, não só por territórios, mas também através dos mares. Então, essas rotas comerciais, elas se beneficiavam com essas estradas, porque isso facilitava toda a circulação de mercadoria. Era algo extremamente importante. Dentro da religião, no que diz respeito à religião persa, inicialmente eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Porém, com o surgimento de um profeta chamado Zoroastro, ou Zaratustra, né, que traz aí toda uma estrutura para a fundação de uma religião, influenciada pelas religiões monoteístas, né? De acordo com essa religião, o zoroastrismo, que é criado por Zoroastro, né, nós vamos ter aí, dentro das suas profecias, que a vida era uma luta entre o bem, representado por Hormuz, e o mal, que era Arimã. O homem que seguisse o bem era recompensado, o que seguisse o mal seria castigado. Então, o zoroastrismo ele vai ter uma forte influência dessas religiões monoteístas. Essas ideias elas vão estar reunidas no livro chamado Avesta, ou Zen de Avesta. Outro elemento importante sobre a história dos persas está relacionado a esse poder que os reis possuíam. Eles vão ter uma autoridade que vai estar ligada à religião, mas também a todo o perfil de liderança que esses reis vão ter, né, junto ao seu império e também ao seu exército, que era uma característica importante do Império Persa, a força do seu exército. Né, era um exército que utilizava cavalaria e também a participação de mercenários. Né. Muitos dos soldados que faziam parte do exército persa, eles saíram de povos conquistados que foram conquistados e que esses homens desejavam participar do exército do rei. Né? Então, a história dos povos persas, né, do grande império persa, é uma história um pouco curta, mas extremamente importante, porque trata-se de uma civilização que faz parte dessas civilizações da história antiga, que nós estamos estudando, e que torna-se importante conhecermos mais um pouco sobre mais uma civilização. Então, hoje nós trabalhamos um pouco sobre essa história do Império Persa, né? E qualquer dúvida, vocês entrem em contato, mandam mensagem, e até a nossa próxima conversa sobre a história.